Fala galera, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, retirado da aula recente que eu ministrei para a Liga Acadêmica de Odontopediatria, a LAOP, da Faculdade de Ciências Odontológicas da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda você pode acessar www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Eu não demoro para te responder. Confira a seguir o título desse material especial e logo depois o vídeo. De cara aí, para vocês, um pôster que a gente apresentou junto com 2 colegas médicos e 2 dentistas. A gente trabalha junto no Ministério Público, né? Esse caso, assim, foi um caso que eu atuei, um caso bem interessante. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o TCLE da instituição para mostrar esse caso teve repercussão na mídia, né? Onde a gente tinha uma criança, uma menor, com exatamente essa lesão, que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo já teve endo, né? Ou está tendo endo, né? Que é exatamente a angina de Ludwig, né? Não sei se a Laís lembra desse pôster também, esse que eu levei, eu acho que para Goiânia, levei para alguns dos eventos que a gente foi na época do mestrado. Bom, esse caso específico de angina de Ludwig é uma infecção, né, nesse espaço mandibular ou submandibular, a região da angina de Ludwig. E se vocês forem observar, está bem didático aí essa celulite do espaço mandibular, né? Está bem didático aí nessa imagem o que ela causa, né? Então, a gente tem infecção de espaço cervical profundo, né? Pega um pouco de tórax, muita febre, né? A gente tem algumas alterações gerais que a gente pode imaginar e, evidentemente, na respiração. Bom, o que aconteceu nesse caso? Então, para vocês terem uma ideia, uma menor, né? É uma criança em que tinha 6 anos e 3 meses, né? Tá ali em cima para vocês quiserem acompanhando o que eu vou falar, né? Filha de papeleiros. Então vamos combinar o seguinte: nós estamos falando de alguém abaixo da linha da miséria, né? Alguém que não tem efetivamente condições nenhuma, né? De praticamente sobrevive na vida, tá? Bom, o que ela fez? Então ela foi levada para uma consulta no CAIS da cidade dela. CAIS é um centro especializado para criança, né? E a partir disso, olha que interessante, naquela escrita que está na esquerda, né? Encaminha a paciente, ou seja, a dentista do posto, um abscesso dental na região de 74, 75, e dificuldade respiratória, não consegue se alimentar e febre. Opa, luz vermelha. Tem bicho em casa, estamos com bicho aí, né? Então, não podemos esperar mais. Essa criança precisa ser atendida e não dá para esperar. Esse é um caso que começa a evoluir para uma situação mais complicada, tá? Bom, foi avaliada pelo cirurgião buco, como está ali no finalzinho, né? Cirurgia marcada por outro dia, e depois da drenagem foi feito um transoperatório para inspecionar, como a gente sabe ali, para ver se as áreas que envolvem aquela região, como é que elas estavam em relação à infiltração na infecção, se tinha muita infecção ou não. Então, ela foi operada e olha o que a tomo estava dizendo lá, né, a tomografia. Então, ela coloca lá estruturas sem evidência de coleção de flutuação identificáveis, mas olha a penúltima linha do quadrinho da direita lá. Existe redução do calibre da faringe, do hipofaringe do entorno do tubo orotraqueal. Ou seja, ela foi entubada e ela estava, pessoal, com o calibre da faringe reduzido. Então, vocês imaginem que o ar estava com dificuldade de passar ali, né? O que tiveram que fazer? Entubaram ela e mantiveram ela na CTI.
ou seja, o buco drenou o abscesso, né, fez a extração do dentinho, mandou ela para a CTI e entubaram a menina. Quem entubou? O chefe da pediatria da CTI. A CTI tinha, ou tem uma CTI pediátrica nesse hospital dessa cidade. Bom, o que aconteceu? Olhem lá embaixo. Aconteceu a extubação espontânea da menina. Ou seja, ela teve uma extubação, a faringe era apertada, não tinha como passar o ar, e ela teve uma parada cardíaca. Nesse momento, na CTI, tocam aqueles aparelhos que vocês já devem ter visto em algum filme, alguma coisa, aquele bipzinho, vai todo mundo para o box da menina, renascem a menina e recolocam o tubo nela de novo, né? Mas vocês imaginem a situação. Bom, continuou sob os cuidados da equipe da CTI, e olhem que interessante a evolução do pessoal da enfermagem e também dos médicos residentes que acompanhavam a menina, né? Então, se vocês olharem lá embaixo, ela tinha escabiose, ou seja, piolho, né? E também ela estava evacuando ascaris. Ascaris, você deve lembrar da época do colégio, nunca me esqueço da ascaris lumbricoides, né? Que é exatamente um tipo de verme que a gente tem dentro da barriga. Então, o que a gente tem nesse caso? Perdão. A gente tem uma situação bem grave, né? Uma menor que já está numa CTI, que quase morreu, que já teve uma extubação, uma parada, foi reanimada, e aí ela volta e chama um neurologista para ver o que aconteceu com ela, né? Então ali o neuro colocou, ela teve tetraplegia, né, dificuldade para deglutir, de falar, então ela teve uma sequela neurológica pela falta de ar no cérebro, que demorou um pouquinho para o pessoal conseguir reanimar, embora todos estivessem tentando. Bom, o caso foi levado para a promotoria, né, e que aí nos mandou uma série de papéis, todas as guias hospitalares, todos os prontuários, mandou inclusive na época um CD, né, hoje nem existe mais CD nos computadores, é tudo USB. A gente recebeu inclusive as matérias de jornal, de telejornal da época para a gente olhar. Bom, vamos lá. E aí o caso já estava tomando uma proporção na mídia, né? A menina vai extrair dente e fica com sequela neurológica. Mas aí, pessoal, olha que interessante. Se a gente for pegar a literatura, né? Como eu disse aqui, nós temos uma referência na sala, além das professoras aí da FCO, que eu não conheço de pediatria, mas saúdo desde já. Uma referência que eu digo, a doutora Juliana, pela minha, né, parceria que eu tenho com ela há muitos anos. A gente tem o quê, pessoal? Uma idade ideal, segundo o Ministério da Saúde, saúde pública, agora nós estamos falando, não é muito a minha praia, mas deixa eu falar, né? Onde eles colocam as duas referências que a gente colocou nesse trabalho, né? A primeira consulta pela Programa Nacional de Odontologia, né? No caso Brasil Sorridente, ainda não sei se existe, mas era entre 6 e 12 meses. Olha que interessante essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, a Política Nacional de Saúde Bucal, bebê deveria entrar com 6 meses. E olha o que a Secretaria da Saúde do município, que é bem organizado, podem ter certeza que a gente foi lá inspecionar tudo. Olha que legal, o promotor mandou eles responderem um ofício. Em resposta ao ofício, vou ler para vocês ali, né? Processo administrativo, informamos que encontram registro da consulta da menina fulana no pronto atendimento, no dia tal, com uma consulta no ano de 2008. Então, o que a gente observa? A mãe nunca tinha levado a filha no dentista. A filha tinha 6 anos e 3 meses. Como a gente já viu, né? Problema social, problema sério social, né? Uma filha de papeleiro que nunca tinha ido ao dentista. Vocês imaginam aí, e a mãe depois querendo fazer o que for possível para tentar melhorar a própria qualidade de vida da filha, né? Mas será que se tivesse levado com 6 meses, teria tido todo esse desenrolar, toda essa história que eu contei, todo esse relato, né? Então, a gente tem aqui um problema que a gente não pode procurar um culpado específico, né, e dizer a mãe é culpada, né, o hospital, porque deixaram se estubar na CTI. Ora, se alguém da CTI fosse pegar a menina e deixasse estubar, né? Que a gente teve a oportunidade de ler, a médica, ela deu 30 segundos, pelo que a gente viu no relato de toda a equipe, então, falando daí sim com as pessoas que trabalharam naquele momento.
Então, um caso que me chamou muita atenção na época, né? Ali dá para ter uma ideia, tá o pai segurando a filha, né? A filha depois teve alta, enfim, mas ficou com essa sequela neurológica, né? E aí entra aquela questão, né? Negligência de quem, né? Será que essa mãe tinha entendimento que ela deveria levar a filha ao dentista? Quem errou nessa história? Olha, quem poderia ter feito campanha para tirar essa criança da casa dela, né? O agente de saúde, quem sabe outras questões aí tão importantes envolvidas nessa história, né? Mas a gente pega o final dela. Então, no final, nos chama e diz, olha, me diz o que aconteceu, né? E olha que interessante a nossa conclusão lá embaixo, do ponto de vista médico-odontológico, nós não vislumbramos, nós não vimos no material analisado indício de desvio de preceito técnico, ou seja, um dentista do posto tem que encaminhar para referência. O cirurgião buco da referência que chega tem que drenar, não tem como não drenar. O médico, quando recebe a criança que depois de drenar, pede uma tomografia para ver como é que está aquele tubo, o radiologista diz que está com problema, mas diz que está no lugar, vai para a CTI e a criança se estuba sozinha. Por quê? Porque alguém poderia também ir lá da enfermagem ter esquecido da dosagem do sedativo, ou porque ela se acordou antes do tempo, porque biologicamente se acordou ou se assustou. Então, vocês reparem como isso é complicado, né? A gente tem aí tanta variável, mas eu fiz questão de trazer, embora esteja me alongando um pouco aqui, né, no tempo, esse caso para que a gente pudesse vislumbrar e ter uma ideia de como amplo é esse assunto da violência doméstica, dos maus tratos. Não é uma coisa tão simples e tão, como a gente diz, específica, né? Porque o diagnóstico é inespecífico. Então, você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da aula recente que eu ministrei para a Liga Acadêmica de Odontopediatria, a LAOP. Se você quiser me enviar uma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição deste vídeo. Se você gostou desse material exclusivo feito, você pode dar um like, comentar e compartilhar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Até mais!